Olá, queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos mais uma vez na nossa Academia de Pregadores para as lições bíblicas de escola dominical. Estamos iniciando o terceiro trimestre de 2022. Estudamos no segundo trimestre sobre os princípios do reino de Deus a partir daquilo que Jesus estabeleceu no Sermão do Monte. Estudamos as lições comentadas pelo pastor Osiel Gomes. Nesse terceiro trimestre, estudaremos um assunto tão relevante quanto o assunto do segundo trimestre e com um comentarista também relevante, assim como o comentarista do segundo trimestre. Nesse terceiro trimestre, estudaremos sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. É sempre um prazer para nós, um sinal de prestígio, ter a sua presença conosco aqui na Academia de Pregadores. E como você sabe, as nossas aulas visam dar subsídios a professores de escola dominical, mas também trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro trimestre. Como eu sempre costumo dizer, que você trilhe conosco essa jornada de mais um trimestre para a glória do nome de Jesus. Como disse, vamos então ao nosso terceiro trimestre. Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós sabemos que há décadas, há séculos, na verdade, nós vivemos os últimos dias da igreja. O que inaugurou os últimos dias da igreja foi justamente o ministério de Cristo, seu nascimento, seu ministério, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Nós já vivemos os últimos dias da igreja. Paulo, escrevendo, sabendo que vivia os últimos dias, ele escreveu a Timóteo dizendo que nestes últimos dias apareceriam homens amantes de si mesmos. E ele faz uma lista detalhada de adjetivos daquilo que nós vivemos hoje. Nós sabemos que os ataques do diabo contra a igreja não surgiram hoje, não estão para começar. Já começaram há alguns séculos. E repito, vivemos os últimos dias da igreja, mas nós temos também a convicção prática, temos visto isso na prática, que a cada dia que passa, o diabo tem intensificado a sua ação contra a igreja e tem sido cada vez mais sutil. Embora eu digo que algumas armadilhas, algumas estratégias de Satanás não são nem mais sutis, são claras. Nós vivemos também um contexto social diferente de algumas décadas atrás e estamos percebendo que realmente o diabo tem usado pessoas para atacar a igreja, para combater a palavra de Deus, para dissuadir da mente, do coração do ser humano o conhecimento da palavra de Deus. E como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos cada dia mais estar atentos a estas estratégias do diabo e nos apossar verdadeiramente do ensino genuíno da palavra de Deus e da oração, que nós veremos nesta primeira lição, que é uma lição introdutória do trimestre, que são as duas principais armas da igreja contra as sutilezas do diabo. Nós vamos estudar a partir dos comentários do pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves é um comentarista já muito conhecido de todos nós que frequentamos a Escola Bíblica Dominical, já comentou diversas outras lições, é um escritor da CPAD, pastor, e com toda certeza nós iremos aprender muito com os comentários do pastor José Gonçalves. A primeira coisa que eu gostaria de tratar nesta primeira lição, sabendo que hoje nós estamos abrindo o nosso trimestre, lição de número 1, do dia 3 de junho de 2022. O título da nossa lição é As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. E uma primeira coisa que eu gostaria de pensar aqui é o que são sutilezas. É claro que nós sabemos, no linguajar popular,
que essas sutilezas são armadilhas, é a forma como o diabo trabalha, mas nós definimos aqui no nosso dicionário que sutileza é extrema delicadeza, tenuidade, finura, delgadeza. Então, nós aprendemos e vamos entender durante todo esse trimestre que sutileza é a forma quase que imperceptível que o diabo trabalha para tentar nos enganar. A Bíblia nos alerta também que nos últimos dias apareceriam falsos cristos que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. E isso está acontecendo nos nossos dias. O diabo, como eu disse agora há pouco, tem algumas estratégias do diabo que não são nem sutis são escancaradas, declaradas, mas ele trabalha também de forma sutil para mudar o nosso pensamento, para transformar a nossa mente, para fazer com que nós entendamos que algumas coisas que estão acontecendo são coisas comuns, são coisas do dia a dia. Tem gente que está dizendo, não, pastor, os dias que nós vivemos são esses mesmos. Nós vivemos essas dificuldades, não podemos correr disso, nós temos que nos adaptar a isso. Há alguns meses atrás, apareceu algumas falas de líderes do nosso Brasil, dizendo que não, a Bíblia tem que ser atualizada. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós não podemos amoldar a mensagem bíblica. O que nós precisamos é entender a mensagem. A gente ensina isso ao ministrar homilética, que é a arte de preparar e pregar sermões. Aqui na Academia de Pregadores nós temos essa disciplina no curso médio em teologia. Nós aprendemos que, homileticamente falando, nós precisamos entender a mensagem do texto bíblico, mas não podemos flexibilizar a mensagem do texto bíblico. E há alguns meses apareceram alguns líderes no Brasil dizendo que, pseudos líderes evangélicos, na verdade, né, dizendo que nós precisamos atualizar a Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada. Nós precisamos entender a mensagem e combater as sutilezas de Satanás. Então estejamos atentos, estejamos apercebidos, porque o diabo, ele vai tentar nos enganar das formas mais sutis possíveis. O texto áureo da nossa lição está em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 1, que nos diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, olha, Paulo estava escrevendo a Timóteo e ele já estava falando destes últimos tempos. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que é apostatar? A Bíblia vai tratar disso, principalmente em Hebreus capítulo 6. O que é apostatar? Apostatar é negar uma fé anteriormente declarada. Um exemplo típico de apostasia que nós temos na Bíblia é o caso de Saul, que mandou, quando assumiu o trono, mandou matar os feiticeiros. E ficou uma feiticeira lá, perdida. Eu costumo dizer que ficou uma feiticeira perdida, que escapou da morte. E depois de consultar a Deus e Deus não falar com ele de nenhuma forma, Saul foi consultar a feiticeira de Endor. E ao consultar a feiticeira de Endor, ele comete, ao que tudo indica, apostasia, porque ele havia mandado matar os feiticeiros e agora ele consulta uma feiticeira. Então, apostatar é negar uma fé anteriormente declarada. Qual é a gravidade desse tipo de liderança que surge? O texto é enfático e é relevante para a gente, porque ele diz, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé. Então, para que a pessoa se apostate da fé, ela precisa ter declarado essa fé anteriormente, precisa ter vivido a fé, conhecido todos os princípios da fé que nós vivemos. E, infelizmente, quando esse tipo de líder surge, ele surge com um diálogo muito convincente, porque ele sabe o que falar. Ele viveu a fé que nós declaramos, ele experimentou isso, e ele sabe o que falar para nos persuadir. Ele sabe o que falar para conquistar um espaço.
Só o conhecimento verdadeiro, genuíno da palavra de Deus pode nos tornar capazes de combater esse tipo de gente que surge. E isso está acontecendo nos nossos dias de uma forma muito intensa. Estejamos, então, precavidos. Verdade prática. De forma sutil e sorrateira. Eu achei interessante esta fala do comentarista, de forma sutil e sorrateira, ou seja, como se ninguém percebesse, com uma aparência de piedade, com uma aparência de verdade, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Eu tenho visto muitas pessoas delegarem esta função à liderança, dizendo, mas a liderança tem que combater, a liderança tem que ensinar. É claro que nós que somos líderes precisamos estar à frente do povo, precisamos estar à frente do povo. A liderança exige isto. Eu aprendi que, no contexto da igreja, eu aprendi que, se a liderança corre, a igreja anda. Se a liderança anda, a igreja para. Se a liderança para, a igreja senta. Se a liderança senta, a igreja deita. Se a liderança deita, a igreja dorme. Se a liderança dorme, a igreja morre. É claro que, como líderes, precisamos ensinar, precisamos estar à frente, precisamos buscar a visão de Deus para entender os ataques do diabo e preparar a igreja. Mas isso não é uma responsabilidade só da liderança. Todo crente precisa estar pronto para o combate. Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele não está escrevendo só para a liderança, ele escreve para a igreja. Ele diz, no demais, irmãos meus, ele não está simplesmente concluindo a carta no capítulo 6, ele está dizendo, ó, além de tudo o que eu vos ensinei, o que eu quero falar além disso para vocês, é que vocês precisam estar preparados para lutar e depois de ter vencido tudo, permanecer firmes. E aí ele vai falar a partir da metáfora do soldado romano pronto para a batalha, da armadura que ele saía para a batalha, ele vai falar das armas espirituais que nós precisamos. Mas todo crente precisa sair ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Entendamos que, eu fiz questão de anotar isso aqui para não esquecer, há um plano diabólico arquitetado contra o conhecimento de Deus. E que às vezes parece ser uma coisa simples. Não, isso é coisa natural. Isso é algo do nosso cotidiano. Nós precisamos pedir a Deus, e eu tenho orado, pedido a Deus, que me faça ser mais espiritual. Precisamos de uma visão espiritual para entender as coisas por um viés espiritual. Tem coisas que nós estamos achando que são coisas humanas mesmo. Não, isso é o resultado da sociedade mesmo. Isso é o resultado da economia, do mundo político que nós vivemos. E não é uma estratégia de Satanás, é uma ação do diabo. Através da sociedade, através da economia, através da política, nós precisamos pedir a Deus que nos dê mais visão espiritual da vida que vivemos. Aliás, eu tenho ensino isso sempre, nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais, porque fomos criados por Deus. Somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Então, na nossa vida humana, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, precisamos de uma visão espiritual, porque somos seres espirituais vivendo uma vida humana. E é justamente o que eu anotei aqui também para falar. É preciso aguçar a nossa visão espiritual. E como aguçar a visão espiritual? Como fazer com que a nossa visão espiritual seja uma visão realmente dada por Deus? Se a gente perguntasse aqui, como aguçar
como aguçar a nossa visão espiritual a partir do nosso relacionamento com Deus. Não há outro caminho. Para aguçar a nossa visão espiritual, precisamos estar mais perto de Deus, nos relacionar mais com Deus, e então nos tornaremos cada vez mais espiritual. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A palavra-chave da nossa primeira lição é sutileza. E nós já falamos aqui o que é sutileza. É uma forma muito branda de fazer as coisas. O diabo começa a fazer as coisas de forma que não parece que é ele que está agindo, mas na verdade sempre é. A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 ao 5, que nos diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens. Perceba que aqui Paulo está falando de três coisas. Primeiro, espíritos enganadores. Existem espíritos demoníacos que têm a missão de enganar, têm a missão de fazer a gente entender uma coisa, mas que na verdade é outra. E a doutrina de demônios, o que é doutrina? É um ensino, e não é só um ensino, mas é um ensino que transforma. Ser doutrinado é ser transformado. Se Paulo falou com Timóteo, por exemplo, que ele precisava ensinar a sã doutrina, ele está dizendo aqui que existem doutrinas de demônios. Existem demônios que estão
ao encargo de Satanás para enganar pessoas, para doutrinar pessoas. E essas pessoas são doutrinadas a partir de hipocrisia de homens. Assim como Deus sempre usa a igreja para tudo aquilo que envolve o reino de Deus na terra, o diabo sempre vai usar pessoas também para tudo que envolve os seus interesses na terra. Eu aprendi com um amigo, pastor Jander Magalhães, uma frase que nunca me saiu da mente. O diabo tem gente para trabalhar para ele em todo lugar, mas Deus também tem. Então, Paulo está dizendo que pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. É claro que Paulo está falando de um contexto aqui que eles estavam vivendo. Paulo fala disso principalmente para a igreja da Galáxia, na carta aos Gálatas, judaizantes, pessoas que estavam querendo proibir a ingestão de alguns alimentos, modificando aquilo que era a liberdade cristã, que é a liberdade cristã para a qual Deus nos chamou. Aí Paulo está dando algumas características desses homens, como eles aparecem, como eles surgem, o que eles pregam, o que eles ensinam, o que eles defendem, o que eles falam. E Paulo está dizendo, olha, toda criatura de Deus é boa, porque foi criada pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Ou seja, Paulo está nos ensinando que o crivo pelo qual estes líderes devem passar é o crivo da palavra de Deus. E só o conhecimento da palavra de Deus pode realmente nos dar o argumento que nós precisamos para submetê-los a este crivo. Na introdução da nossa lição, nosso comentarista, pastor José Gonçalves, não é Josué Gonçalves, pastor José Gonçalves, ele deixa claro que nesse trimestre nós estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. O maior inimigo da igreja é o diabo. E os homens que se tornam inimigos do reino de Deus são instrumentos do diabo. Porque o diabo sabe que nada podendo contra o Criador, ele produz um ataque contra a criação e contra toda a criação. Claro que Paulo vai nos ensinar em Romanos capítulo 8 que toda a criação também será restaurada, será regenerada, porque assim como quando o homem pecou, a consequência desse pecado veio sobre toda a criação, na plenificação da restauração do ser humano, toda a criação também será restaurada. Mas nós precisamos entender que os ataques do diabo contra a igreja é um ataque contra Cristo. É um ataque contra o reino de Deus. E ele, sabendo que não pode contra o Criador, vai sempre atacar as suas criaturas. E nós precisamos, como seres criados por Deus, e sobretudo, como igreja, que é a agência do reino de Deus, precisamos defender os interesses do reino de Deus na terra, nos posicionar. E nos posicionar como? Ensinando a palavra de Deus. Eu tenho dito e ensinado que Deus não precisa ser defendido. Tem gente que fala, não, nós temos que defender o nosso Cristo. Jesus não precisa de ser defendido, irmãos. Não precisa de ser defendido. Se você ler a história de Gideão, você vai perceber que uma das primeiras ações de Gideão, ao ser chamado por Deus para guerrear em favor do seu povo, foi destruir um altar de Baal na sua casa. E então os adoradores de Baal chegaram que queriam matar Gideão, porque ele havia destruído o altar de Baal. O pai de Gideão disse assim, olha, se Baal é Deus, Baal que se defenda. Baal não é Deus. O Deus de verdade, ele pode se defender. O nosso Cristo não precisa de defesa, não precisa.
Precisamos defender a igreja dos ataques. A igreja precisa ser defendida. E quem defende a igreja é o Senhor. Mas Ele vai usar a nossa vida para defender a igreja. Precisamos ensinar a igreja, defender a igreja contra os ataques do diabo. Porque não podendo contra o Criador, ele vai sempre atacar a criatura. Primeiro ponto da nossa lição, a igreja sob ataque. No primeiro parágrafo, nós vamos tratar sobre a sutileza do ataque. E nós já falamos aqui sobre isso, sobre o que é a sutileza, e o nosso comentarista deixa claro que essas sutilezas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Normalização. Existe uma diferença entre aquilo que é comum e aquilo que é normal. Tem gente que fala, não, pastor, isso hoje é normal. Não, não, pode ser comum. Normal é aquilo que é correto, normal é aquilo que é íntegro, que é certo. Isso é normal. Às vezes, e muitas vezes, aquilo, ou nem sempre, aquilo que é comum é normal. Então, as pessoas estão confundindo. O diabo, ele tem essa estratégia sutil de normalizar comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Irmãos, nós precisamos ser coerentes com a fé que nós professamos. Se eu professo a fé em Cristo, na sua palavra, se eu sou cristão, eu tenho que ser coerente com essa fé. Eu não posso assumir alguns comportamentos que vão de encontro, que se chocam com a fé cristã, e nem posso validar esses comportamentos. Ah, não, mas é porque hoje é assim mesmo, né? Tá tudo certo, tudo normal. Não, não. É claro que existem comportamentos, principalmente comportamentos sociais, que nós não conseguimos impedir. Mas porque eu não consigo impedir, eu não preciso aprová-los, eu não preciso validá-los. Então, uma das grandes estratégias que envolve a sutileza do ataque do diabo contra a igreja é a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. No segundo parágrafo, nós vamos tratar sobre o alerta para o povo de Deus. O alerta para o povo de Deus. Precisamos estar atentos, precisamos estar com os olhos abertos, porque o diabo, irmãos, não deixa de ser diabo. Ele tem perícia em ser diabo. Ele tem perícia e ele faz isso com excelência. Ele cumpre o papel dele com excelência. O nosso comentarista nos colocou aqui que durante a monarquia, Deus avisava o seu povo. Esses avisos e advertências vieram de uma forma muito intensa através do ministério dos profetas. Durante a monarquia, através do ministério dos profetas. Nos nossos dias, o Espírito do Senhor faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Então, no Antigo Testamento, quando a gente estuda profetismo em Israel, nós aprendemos isso. Deus usava os profetas, eles eram a voz de Deus no meio do povo. A gente costuma dizer que o profeta estava com o ouvido na boca de Deus e a boca no ouvido do povo. Nos nossos dias, o que nós precisamos é de uma relação, de um relacionamento intenso com o Espírito Santo, para que estejamos atentos. É claro que a ministração da palavra, repito, nós que somos líderes temos uma responsabilidade maior nisso, mas todo o povo precisa estar com os ouvidos atentos. Eu acho interessante que tem algumas pessoas que chegam hoje e falam assim, pastor, o que o senhor acha? Eu posso agir desta forma? Eu posso fazer isso ou aquilo? Eu costumo dizer, gente, que pastor não é guru de ninguém. Guru que é aquela pessoa que você consulta até para vestir uma roupa. Ah, o que eu visto? O que eu falo? O que eu faço? Isso é um guru. O pastor é um líder espiritual para ensinar. Então nós ensinamos. Nós precisamos ensinar e ensinar com verdade. As verdades que nós ensinamos precisam resultar numa ação prática na nossa vida.
No domingo passado, na última lição do trimestre, nós tratamos justamente sobre isso. Jesus falou que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam é que são verdadeiramente os seus discípulos. E ele assemelhou esses que praticam a palavra ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Mas aqueles que não praticam, ao que construiu a casa sobre a areia. Precisamos estar atentos e realmente não ser só ouvintes da palavra, mas ser praticantes. Então, a nossa carência hoje, eu anotei isso aqui para não esquecer, ó, a nossa carência hoje é desenvolver uma intensa comunhão com o Espírito Santo, porque ele vai nos dizer o que podemos, o que não podemos, como devemos agir, como não devemos. Nós vivemos dias em que o caminho está aberto para o relacionamento com Deus através da ação do Espírito Santo em nós. E é isto o que nós precisamos ensinar. Nós precisamos levar as pessoas a terem um relacionamento com Deus. E como eu levo alguém a ter um relacionamento com Deus? A partir do relacionamento que eu já tenho. Imagine que eu quero te apresentar um amigo que não é meu amigo. Então, se não é meu amigo, eu não posso nem promover uma amizade entre vocês. Agora, imagine que eu já tenho um amigo e eu quero promover uma amizade entre você e essa pessoa que é minha amiga. Isso quer dizer que a partir da nossa relação de amizade, vocês vão iniciar uma relação de amizade que depois vai ser só de vocês. O que nós precisamos nos últimos dias da igreja é promover uma relação do Espírito com os crentes que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade, a partir da relação que nós temos com o Espírito Santo. Agora, se eu não tenho relacionamento com o Espírito Santo, eu não posso promover o relacionamento do Espírito Santo com ninguém também, ok? Terceiro ponto, ou terceiro parágrafo do primeiro ponto, a igreja numa reta final. O nosso comentarista, ele vai deixar claro para nós que a igreja já está na reta final. Eu disse isso aqui várias vezes no início. Nós já estamos vivendo os últimos dias. E quando observamos escritos como nós lemos na leitura bíblica em classe, nós vamos perceber que a precisão com que foram escritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. Paulo, lá atrás, há quase 2000 anos atrás, escreveu que estávamos vivendo os últimos dias. E ele escreveu como o diabo já estava agindo de forma sutil. E ele escreveu de uma forma muito precisa. E se já passamos quase 2000 anos disso, nós precisamos entender que esses ataques estão só se intensificando. E isso deve servir de um alerta para os nossos dias. Olha só, se o apóstolo Paulo, é o que nós falamos, se o apóstolo Paulo viveu há mais de 2000 anos, ele viveu há mais de 2000 anos, não é? A sua vida foi há mais de 2000 anos, os seus escritos ainda não há mais de 2000 anos. Mas se ele viveu há mais de 2000 anos e ele disse vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa época presente? Não estaríamos na reta final? Não estaríamos na última volta da corrida? É claro que isto aqui não deve servir para nenhum de nós tentarmos fixar um período da volta de Jesus. Eu fico olhando assim, tem algumas pessoas que gostam de falar sobre Israel, o relógio escatológico, e ficam tentando fixar alguns períodos da volta de Jesus. Esse não é o objetivo. O objetivo é nos deixar verdadeiramente alertas. Segundo ponto, a natureza do ataque. Primeiro, o ataque tem uma natureza espiritual, porque em sua exposição, o apóstolo fala sobre espíritos enganadores e demônios. Então, o ataque, sem dúvida, tem uma natureza espiritual. O ataque é espiritual. E nós devemos orar a Deus para que Ele abra a nossa mente e nos faça compreender as coisas com uma visão espiritual. Outra coisa que o comentarista deixa claro aqui para nós é que os maiores inimigos da igreja
são sobrenaturais. Os maiores inimigos da igreja são sobrenaturais. De fato, ao escrever a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais. O ataque também tem uma natureza moral. O que é a moral? A moral é um princípio que rege a conduta do indivíduo dentro da sociedade. Às vezes nós vemos algumas pessoas tomarem algumas atitudes, a gente diz, isso é uma atitude imoral. A gente, no campo jurídico, então a gente costuma até dizer o seguinte, não é ilegal, mas é imoral. O ideal é que seja eivado de legalidade, envolvido de legalidade e de moralidade. Então, os dois pontos de ataques principais do diabo contra a igreja é a área espiritual e a área moral. Irmãos, infelizmente, quantos escândalos morais têm surgido no meio do povo de Deus e que têm depreciado a fé cristã. Não a fé cristã verdadeira, mas traga uma depreciação para a visão que as pessoas têm da fé cristã. Eu costumo dizer para nós que somos líderes, nós precisamos resgatar algumas coisas. Eu me lembro que era criança, quando um pastor dizia que é na nossa casa, meu Deus, parece que era assim, o próprio Deus que estava chegando. O melhor frango ia morrer naquele dia. O melhor e maior frango ia morrer naquele dia. Lá em Minas Gerais, eu sou criado no interior e a gente brinca que essas histórias, né, que se conta que o carro do pastor foi chegando lá, apontando lá o carro do pastor lá na roça, e quando ele foi chegando perto, a mãe do menino gritou, meu filho, corre e pega o melhor frango, porque o pastor está chegando. Aí, quando o carro chegou na porteira da casa, ela viu que era o diácono da igreja que estava dirigindo o carro do pastor. Ela falou, não, meu filho, pode deixar o frango, pega os ovos, porque é o diácono da igreja. Na verdade, brincadeiras à parte, mas eu que sou criado no interior, o pastor chegava na casa da gente, meu Deus, era assim. Era como se Deus estivesse chegando. E por causa de alguns, é claro, por causa de diversos fatores, mas entre eles um fator que é relevante para a gente aqui nesse ponto, são os desvios morais. Isso acabou trazendo problemas e depreciando a imagem da liderança. E nós precisamos resgatar esta imagem da liderança. Precisamos resgatar, sendo líderes sérios, que ensinam a verdade, que defendem a fé cristã e cuidando da nossa vida moral, para que não tenhamos nada que deponha contra a nossa moral. Terceiro ponto, as esferas do ataque. A primeira esfera é a esfera religiosa. É a esfera religiosa. O nosso comentarista vai deixar claro para a gente que, em primeiro lugar, o apóstolo mostra que esse ataque acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Na esfera da igreja. Quando ele diz assim, apostatarão alguns da fé. Apostatarão alguns da fé. Isso fica claro quando Paulo fala sobre isso. Fica claro também quando Paulo, ao nos ensinar, não deixa dúvidas, que ele está fazendo uma referência a cristãos professos que sucumbiram aos ataques do diabo. Foi o que nós falamos. E por isso eles são convincentes, porque participaram. E muitas vezes são líderes e participaram da fé cristã, nos ensinaram e agora estão vivendo o outro lado da moeda, né? O outro lado da história. E o que é pior, eles estão agora a serviço de Satanás. Eu escrevi aqui que com esses líderes nós precisamos de muito cuidado. Precisamos, foi um i ali mal escrito, mas está ali no meio. Nós precisamos ter atenção, cuidado, precisamos estar
atentos. Outra área que o diabo tem investido muito, com muita ênfase, é na esfera social. O diabo investe na esfera social. Por quê? Porque, como igreja, nós fazemos parte de uma sociedade. E é impossível que os reflexos sociais não sejam vistos na igreja. Não tem como separar igreja de sociedade. Nós somos pessoas. Ah, pastor, mas nós somos homens de Deus. Mas somos homens. As irmãs são mulheres de Deus, mas são mulheres que vivem numa sociedade, que vivem num contexto. Então, o diabo vai realmente se opor à família. Nosso comentarista coloca aqui, sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existe, se não a mais importante. A família é a primeira instituição de controle social. Então, o diabo vai atacar a família, vai se opor nestas áreas sociais. Então, eu fico pensando o seguinte, principalmente no caso da família. A família é uma instituição já estabelecida. A família é uma instituição já estabelecida. E, às vezes, a gente tem um pouco de medo, alguns têm um pouco de medo de falar sobre as questões de ideologia de gênero, que é um ataque contra a família. Eu penso o seguinte, nós precisamos respeitar a decisão que cada um toma. A gente tem que respeitar, não concordar, mas respeitar. Agora, por que querem tomar algumas decisões destruindo uma instituição que já está estabelecida e de forma sólida, que é a família? Por quê? É, na verdade, uma estratégia do diabo para deturpar nesta área social a família. Porque se nós temos famílias desestruturadas, a tendência é que teremos também indivíduos desestruturados. Quarto e último ponto da nossa lição. A igreja protegida. Primeiro parágrafo, a exposição da palavra de Deus. Não há uma forma melhor de protegermos a igreja do que esta, expondo a palavra de Deus. O inimigo está tentando promover um contínuo distanciamento da palavra de Deus. Nós não podemos nos distanciar da palavra. Nós não podemos arrefecer o nosso discurso. Nós precisamos realmente falar a verdade. Doa quem doer. A Bíblia diz que Deus fez a ferida e Ele a curará. Se eu faço a ferida, eu tenho que ter cuidado, que a Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma cidade fortificada do que um irmão ferido. Mas quando a palavra de Deus, ministrada de forma genuína, fere, ela também cura. Nós precisamos expor a palavra de Deus. Precisamos ser homens, líderes da palavra. Precisamos viver primeiro a palavra, para depois expor a palavra de forma genuína. E em segundo lugar, como nós vamos defender a igreja? A prática da oração. A oração não pode ser um mecanismo de petição. Ela tem que ser, aliás, ela não pode ser uma ferramenta de petição. Ela tem que ser um mecanismo de comunhão. Orar é ter comunhão com Deus, é falar com Deus e ouvir Deus falando com a gente. São disciplinas espirituais. A oração faz parte de disciplinas espirituais. E eu cito aqui como referência um livro do Don Richardson, chamado Celebração da Disciplina. Leia esse livro, adquira esse livro, Celebração da Disciplina, do Don Richardson. A oração é uma disciplina espiritual que nos põe mais perto de Deus. Promove o nosso relacionamento com Deus. A oração não pode ser uma ferramenta de petição. Ela precisa ser um mecanismo de comunhão. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final da nossa primeira aula do trimestre. Com toda certeza, esse trimestre vai ser edificante para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor abra a sua visão, te faça ser mais espiritual, para que você possa identificar as sutilezas do diabo contra a igreja de Cristo e concomitantemente contra a sua vida. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial.
Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.